internacional de branqueamento da sua própria imagem. A imagem do Estado angolano é conotada com corrupção endêmica, com falta de transparência, com o desvio dos fundos públicos, com as próprias fraudes eleitorais, com a própria violação sistemática de direitos humanos. Tudo isso não abona a imagem, a fotografia que o Estado quer projetar lá fora do país. Então faz um esforço de passar a mensagem de que o Estado é bom. E como essa ONG, ao distribuir aqueles insumos, aqueles bens, fotografou e filmou, portanto, expôs, estendeu a imagem, eu posso dizer de forma mais direta, a podridão do Estado angolano, então feriu o orgulho do Estado angolano, e ali o Estado angolano teve que acionar o único mecanismo, já corriqueiro, mas tem sempre recorrido, que é inventar essa história de suspensão, de perseguição e acionar o lawfare, portanto a guerra jurídica. Não são legalizados, mas em condições normais eu não preciso legalizar para dar comida a uma pessoa que pede esmola. Provavelmente aquela pessoa que pede esmola, se dependesse de um documento para se alimentar, já teria morrido à fome. Então isso o governo só está a usar porque sente que a sua imagem, que ele sempre procura proteger, foi exposta. E isso é revelador. Eu mesmo faço parte dos coordenadores de uma plataforma Sul. Nós chamamos Plataforma Sul o conjunto de algumas ONGs que estão a fazer advocacia social para que o Estado angolano combata a fome no sul de Angola. Como vocês sabem, o sul de Angola tem sido afetado ciclicamente pela seca. E aquela região da Huila, Namibe, Cunene e Cubango, desde o tempo colonial era conhecida como a bacia leiteira de Angola. Ao invés de grandes quantidades de praticar agricultura, era a criação do gado e produzir o leite. Portanto, era a região da ordenha. E a partir do momento em que o efetivo bovino morreu devido à seca, aos fatores climáticos, a fome aumentou. E a maior parte da população do Cunene tem fugido para a Namíbia, que são os refugiados climáticos. E o Estado angolano, nós denunciamos que de 2022 até esta data, mais de 30 mil angolanos fugiram à fome e entraram na Namíbia. E o Estado angolano o que é que fez? Como isso estava a sujar a imagem dele, por causa da exposição à comunicação social internacional, o Estado enviou autocarros para a África, para a Namíbia, buscar de forma compulsiva os angolanos que são refugiados climáticos para regressarem no país, não têm a exposição à mídia e morrem paulatinamente em silêncio, assim já não envergonham o Estado. Mas o povo do Cunene que foi buscado da Namíbia de forma compulsiva, já não aceitaram retornar às suas casas onde há fome. Então complicaram a vida do governo a dizer, nós nos buscaram da Namíbia onde vivíamos bem e nos trouxeram para Angola que é inferno, agora arranje forma de nos sustentar. O Estado angolano criou centro de acolhimento, de reassentamento na província do Cunene, no município do Curoca e município de Umbanja, nas margens do rio Cunene, na comuna do Calueque. Eu tenho vídeos que fiz uma reportagem, um documentário de mais de 40 minutos que está no YouTube sobre essa reportagem da fome. Para a vossa informação, que é muito importante isto, quando o governo angolano se apercebeu que as ONG, o Fordu, que é a nossa ONG, a Omunga de Benguela, a ACC da Huila, a ANO do Cunene e a Ambaquita do Cubango, nos juntamos para defender a população, ao invés do Estado mandar o ministro da Agricultura, a ministra das Finanças, ministro do Comércio, etc., para resolver o problema, nós lá em Calueque, o governo angolano mandou o general Furtado, que é da Casa de Segurança da Presidência da República, que tinha ido ao Cunene para nos intimidar. É só para ver o quanto o governo não quer resolver o problema. Ao invés de mandar aquele que resolve o problema, mandaram lá militares. Então, quando fomos no primeiro centro de acolhimentos, encontramos
encontramos a população, não tinha escola, não tinha posto de saúde, não tinha nem água canalizada, estavam a sofrer muito. Então, na calada da noite, fugiam novamente para a Namíbia e o Estado ia lhes buscar de volta, fugiam de novo. Mas quando eu fui para lá a segunda vez para fazer o documentário da fome, já encontrei que o Estado angolano colocou lá uma unidade das FA e uma unidade da polícia. Eu, quando fui entrevistar a polícia e as FA que estavam lá, a dizer, esse povo precisa de comida, não armas. Disseram, não, o Estado nos colocou aqui, o governo disse, fica aqui a polícia e as FA, porque esses são rebeldes, para não voltarem a fugir. É assim que o Estado angolano, por vezes, procura tratar mal o angolano quando passa fome. Agora, essa ilustração que eu dei clarifica um pouco a pressão que estão a fazer a essa ONG do Brasil quando se trata de expor a fragilidade do Estado perante a miséria do povo, que é mesmo o próprio governo que criou esta miséria, portanto, com as suas políticas ineficazes e ineficientes. Ok, doutor, sim, muito bem. Então, quer dizer, falando bem aqui, vamos falar socialmente falando. Doutor, devido à exposição, então, que estava-se a pôr aí dessa pobreza, ou da pobreza, não é? Dos angolanos ali que meteram aquele povo a Deus dará, que não tinham nada para comer, nem água potável, nem energia, e viram a fazer aquilo. É ali, então, onde usaram, vamos dizer, a voz de certos indivíduos, que é para irem contra, vamos falar, aquilo que era, então, essa ONG for África. É isso, doutor, que quer dizer? Exatamente, exatamente por quê? Porque o Estado angolano, na sua agenda, que eu digo subversiva daquilo que é a verdade, ele conseguiu com muita habilidade, e as condecorações aprofundaram muito mais ainda essa habilidade do Estado, em utilizar, instrumentalizar aquelas pessoas que por vezes também mesmo sofrem, para servirem como a faísca para incendiar o problema. Nós sabemos que milhões de angolanos vivem mal. Todos os cantores, todos os artistas, todos os pintores, todos os empresários, as igrejas, as ONG, todos tomamos conhecimento que quando Angola estava a acolher a Cimeira União Europeia, União Africana, naquela semana, 3 jovens foram esmagados dentro do contentor de lixo, dentro daquele carro de recolha do lixo, porque estavam a comer lixo, a recolher lixo para se alimentar. Morreram. Não apareceu nem cantor a falar aquilo, ninguém apareceu. Mas quando apareceu aquela ONG que quer resolver o problema para ninguém, para que pelo menos aquele povo, aqueles beneficiários deles, não morressem mais esmagados no contentor de lixo, aparecem os próprios moralistas sem moral a dizer que não deveriam filmar e fotografar. A solução não é filmar ou fotografar. A solução é que se filmasse a Assembleia Nacional, filmasse o comício do Presidente da República, não seria um problema porque tem comida, tem boa vida. Só porque foram filmar o miserável, queriam lhe esconder. Portanto, a solução era resolver o problema da fome e da miséria, não fugir à fotografia. E, portanto, aquela ONG é vítima dos abusos do próprio nosso Estado perante a advocacia social que as pessoas do bem deveriam fazer aqueles grupos vulneráveis. A maior parte dos grupos vulneráveis que Angola tem atualmente, a pobreza aumentou muito, sobretudo aqui na governação do presidente João Lourenço. A maior parte das famílias nas zonas rurais vive uma situação igual ou pior na época de guerra. Na época de guerra civil podia se justificar até certo ponto, mas nesse tempo de paz, para Angola, que se arroga o maior produtor de petróleo, sobretudo a sul do Saara, o grande produtor de diamante e de outros recursos, é muita vergonha que na capital do país, que é o cartão postal de todo o corpo diplomático acreditado em Angola, que acolhe grandes cimeiras, é mesmo onde o problema da miséria é mais visível. Portanto, aquela ONG vítima, e a semelhança daquela ONG como vítima, nós todos temos sido vítimas, mas o discurso de branqueamento de capital não encontra acolhimento.
Não encontra acolhimento também nas ONGs, por definição. Por definição, as ONGs não são empresas. Por definição, as ONGs não são bancos. Por definição, as ONGs não são gestores públicos. As ONGs recebem dinheiro de doações, compram os meios previstos nos próprios projetos e entregam. Portanto, o branqueamento de capital não encontra acolhimento, mesmo a nível internacional. Não existem muitos exemplos que cheguem a 10 de ONG que tenham sido internacionalmente condenadas por praticar o branqueamento de capital. É tudo falácia mais de índole político do que a verdade. E na República de Angola existem, de facto, casos frequentes de branqueamento de capital, não pelas ONGs, não são as ONGs, não são as igrejas, são fundamentalmente o governo. Os que fazem o branqueamento de capital começa-se mesmo com a presidência da República de Angola, que é o grande epicentro do branqueamento de capital, porque um simples major, aquele tocador de batuques quando o presidente sai, Lusati, ficou um multimilionário, mas a trabalhar dentro da presidência. Aquilo é um verdadeiro exemplo concreto do que é branqueamento de capital, onde poderíamos perguntar como é que um senhor das Forças Armadas, que o soldado ganha 100 mil kwanza, um soldado em Angola, o dinheiro não chega a 100 euros, mas como é que um simples major ostenta 1.000